Hoje vamos conhecer como que funciona o processo de adaptação de veículos para pessoas com algum tipo de limitação. Quando a gente faz o cruzamento da pessoa com deficiência e um veículo, a gente gera 3 vertentes, basicamente. A primeira e mais comum, a mais antiga, a mais conhecida no Brasil, é a de a pessoa com deficiência dirigir. Essa é a linha mais comum, ou seja, a pessoa vem com um carro e nós instalamos acessórios para que ela possa dirigir esse carro. Essa é a mais comum, a mais antiga, a mais conhecida. A segunda vertente é a pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, e principalmente o usuário de uma cadeira de rodas, ele vem com um veículo e ele quer ser transportado na sua própria cadeira de rodas. Isso nós chamamos de transporte. Nós fazemos aí alterações importantes no veículo para que a pessoa consiga, sentado na própria cadeira de rodas, entrar dentro de um veículo de passeio, por exemplo. A impressão que se tem é que a altura de uma pessoa sentada numa cadeira é a mesma altura dela sentada no banco de um veículo. Não, é bem mais alta. Então, para isso, a gente precisa mexer, por exemplo, na altura do teto, o que não é tão comum, mas o mais comum e o ideal é rebaixar o piso do veículo para que a cadeira entre e a pessoa fique na mesma altura dos outros passageiros. E a terceira vertente nós chamamos de autonomia. Aquele motorista, por exemplo, que consegue chegar até o seu carro com a cadeira de rodas, consegue se transferir da cadeira para o interior do veículo, mas não consegue pegar a sua própria cadeira e guardar dentro do carro. Ele tem 2 alternativas: ou ele pede para alguém guardar no porta-mala, ou ele instala um equipamento no carro que vai pegar a sua própria cadeira e, por exemplo, guardar sobre o teto, e, por exemplo, guardar no porta-mala, e, por exemplo, guardar atrás do banco aqui. Então, essa é autonomia para o motorista, mas existe também autonomia para o passageiro. Alguns usuários de cadeira de rodas, eles não querem entrar com a sua própria cadeira dentro do carro. Para isso, nós temos equipamentos guinchos que o transferem para dentro do veículo. Nós temos equipamentos que o próprio banco da cadeira de rodas, através de todo um sistema, ele vai para dentro ele se desencaixa daquela base de rodas, que é a cadeira de rodas, e o banco corre por um trilho e vai para dentro do veículo. Outra solução ainda para essa frente de trabalho são os equipamentos são pranchas onde a pessoa escorrega para dentro do veículo e vai lá dentro. Também existem equipamentos que auxiliam os familiares a guardar aquelas cadeiras motorizadas pesadas dentro do carro. Existem guinchos que içam a cadeira de rodas e colocam a cadeira no porta-mala do veículo. Então, essa terceira vertente, que nós chamamos de autonomia, ela se resume em autonomia para o motorista e para os familiares. O tempo de adaptação para a direção veicular pode girar de 15 minutos em equipamentos extremamente simples até soluções extremamente complexas que duram quase 3 meses. Isso não é muito comum. O mais comum é um dia, meio período, 1 hora, 1 hora e meia. Esse é o mais comum. Eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho uma lesão medular, que é nível T5 e T6, por motivo de vírus na medula, na coluna vertebral. Então eu tinha muita vontade de dirigir, porque representava muita coisa para mim. E daí eu sempre quis ser aquelas que não tem limite para dirigir. Se eu tiver que ir na Bahia dirigindo, eu vou, sei que vou parar várias vezes, mas eu vou chegar lá dirigindo, porque para mim é fácil. É uma atividade que tem que ser feita sentada, eu já fico sentada o tempo todo, então para mim não é uma coisa assim, não é tão desgastante. É desgastante pela atenção, pelo monte de coisa, mas para mim dirigir não é problema. Fica isento de impostos deficientes ou seus condutores na compra de carro zero ou adaptado.
Isenção de impostos. Hoje a pessoa com deficiência, ela já tem o direito de adquirir veículos com isenção da maioria dos impostos. Uma pessoa que vai dirigir o veículo, ela pode ter isenção do IPVA, do ICMS, do IPI, ela pode também ter isenção do IOF para operações financeiras. Agora, recentemente, há pouco tempo atrás, também as pessoas que não vão dirigir passaram a ter isenção de impostos também. Hoje elas têm isenção de todos os impostos, exceto do IPVA, mas em breve vão ter. Hoje, a adaptação, um valor muito comum é o valor que se aplica para um paraplégico dirigir, aquela pessoa que não funcionam as duas pernas ou perdeu as duas pernas. Essa pessoa vai gastar de 1.000 e pouco, 1.200, 1.100, dependendo do que ela escolher. Ela pode chegar a gastar também até R$5.000, dependendo da solução que ela vai escolher. A condição de dirigir, na verdade, é muito importante, é uma obrigação até. Se a gente tem alguma condição física, tem que fazer, porque te dá muita autonomia, te dá muita independência, te faz você se sentir inclusa nesse mundo que também é teu. Eu acho que as pessoas muitas vezes esquecem que cada um que está nesse mundo tem direito a ele, né? A fazer tudo o que ele quer, a se comportar como ele quer, o direito de ir, de vir, de fazer suas coisas, ter suas conquistas, e o carro dá essa liberdade pra gente, né? Agora ainda tem ônibus adaptado, tem metrô, mas o carro, ele te dá muito mais, infinitamente melhor essa condição. Até como cidadão, né? Porque você faz com alguma dignidade isso, entendeu? É muito diferente eu me arrastar subir num degrau de um ônibus num dia de chuva que ninguém quer te ajudar, do que eu pegar e ir pro meu carro, abrir a porta, entrar e dirigir. A minha dignidade, ela está mais preservada nisso. As pessoas me olham com mais respeito, com mais educação. Então, tem que pegar e fazer, dar o primeiro passo para ter essa condição.